Hoje vamos falar sobre amamentação e volta ao trabalho. Como fazer, quais os principais cuidados, quando começar a se preocupar em cuidar do leite materno, em ordenhar, como a gente conserva, ordenha, oferta para o bebê o leite ordenhado. Olá! E a gente tem uma convidada muito especial. Quem nos acompanha aqui desde o início conhece a Dani Guerreiro, do Insta Amamentar. O Insta Amamentar foi muito ativo lá em 2012, 2013. A gente se conheceu, tudo iniciou através de uma amizade virtual e a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente. A Dani é de Goiânia, eu sou aqui do Paraná. E, coincidentemente, temos uma amiga em comum e a gente nem sabia, que é a Carmen Cotrim. Então, nossa amizade já se estende por anos e começou aqui no Instagram. O trabalho dela é lindo. Então, ela é uma estudiosa da amamentação, teve a experiência com o filho dela, mas ela vai se apresentar pra gente. E o grande despertar foi com a volta ao trabalho, quando ela recebeu a orientação de desmame para essa fase. Mas vamos deixar ela contar, que ela vai contar com mais detalhes para nós e compartilhar a experiência dela. Além de profissional da saúde, ela é dentista, ela é consultora de amamentação, então ela é estudiosa e faz acompanhamento domiciliar, apoiando as mães, orientando frente às dificuldades. Então nós vamos falar também um pouquinho sobre esse manejo prático do aleitamento materno. Então, enquanto vocês chegam, eu vou encaminhar o convitinho para ela. Boa noite. Oi. Oi, Dani! Boa Oi, noite! boa noite. Que alegria! Seja bem-vinda! Muito obrigada, fico tão honrada de receber esse convite. Ai, eu que Acho que eu não tenho agradeço, nem roupa Dani! para isso. Dá aquela nostalgia boa, né? Nossa, que Do nosso saudade! Você tempo. fez o anúncio aí daquela época. Nossa, foram tantos anos já, né, Kátia? Uhum. A gente queria sair por aí, abraçando o mundo, defendendo a amamentação, né? Quando a Nossa, a gente gente era nem tinha brava, muitos né? perfis ainda, a gente era brava. A gente era brava, não era? Era. Tudo para Que defender a delícia. amamentação. É isso aí. Muito feliz, muito obrigada por você ter aceito o convite. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu admiro você, o quanto eu aprendo e aprendi com você, né, com a sua Nossa, é família. recíproco. Admiração, aprendo, tudo, tudo. Uhum. Sempre foi assim. Que alegria. Dani, uma vez você compartilhou comigo e eu não sabia, né, da sua história. Eu não entendia como que um perfil tão lindo, com tanta informação boa, o Insta Amamentar, com duas profissionais que não trabalhavam diretamente com aquilo, né, e se dedicavam tanto. Até que você me compartilhou comigo que foi da sua necessidade, né? Então compartilha com a gente Foi. também como foi sua amamentação, seus desafios. É super desafiante amamentar. A gente tem uma ilusão no quando tá grávida, né? Que a amamentação vai fluir lindamente, vai ser igual uma fotografia da propaganda sobre a amamentação, e na verdade não é assim. Uhum. E na hora que a coisa apertou, eu tive que ir atrás de informação, tive que começar a aprender, porque eu não tive apoio dos profissionais que me acompanhavam na época. Eu tive meu filho em 2012, então toda essa questão do parto natural, da amamentação, era um movimento que estava muito recente. Então, assim, aquilo ele estava começando nas redes sociais. Na época, o Facebook era mais forte. Então, foi através de muito estudo, de muita leitura, que eu comecei a entender os processos da amamentação e, assim, eu mesma pude aplicar em mim o que eu estava aprendendo para poder conseguir ter o meu sonho de amamentar meu filho de forma natural, sem nenhum tipo de intervenção que atrapalhasse aquele processo, aquela instalação da amamentação, e nem no decorrer da amamentação, na volta ao trabalho, no desmame, que fosse de um desmame gradual. Então, assim, todo o processo da amamentação foi muito bem estudado para eu poder conseguir aplicar. E Uhum. aí, com os anos foram passando,
também foi acompanhando, né, Kátia? A coisa foi amadurecendo no Brasil em geral. Então foram surgindo mais profissionais ligados a essa área de parto e amamentação. E hoje em dia a gente vê que já tem muito suporte e muita informação, com mais fácil acesso Uhum, do que na minha época, sabe? E assim, uhum, como foi muito difícil para mim, porque a gente coletava as informações, no caso do Insta Amamentar, era eu e a Yara, né, moderadoras do Insta Amamentar. A gente coletava um pouco num blog, um pouco, às vezes, até em blogs estrangeiros, e a gente resolveu fazer um apanhado de toda a informação que a gente tinha para disponibilizar de forma assim solidária, né, para as mães que uhum, pudessem aprender aquilo que eu estava aprendendo, eu tive vontade de compartilhar, porque a busca uhum, da informação foi difícil e também produzir o conteúdo também não foi uma coisa assim, aconteceu de repente. Eu fui produzindo aquele conteúdo, inclusive o conteúdo que está lá, que apesar do Insta Amamentar não estar ativo hoje, ele é um conteúdo super atual. Então a pessoa pode entrar lá, ler todos os atual. posts que estão lá, que ele ainda é atual. Tudo que Uhum. está publicado lá ainda serve. É muito Então foi essa a embasado, né? história. Tudo É, muito sim. sério. Uhum. E Lógico que quando a o gente seu bebê transfere a completou. linguagem para uma linguagem mais de rede social, uma linguagem menos técnica, né? Para a gente ter para as pessoas terem o maior número de pessoas terem acesso à informação, porque é assim Uhum, que a amamentação funciona, é com informação. uhum, certo. E quando o seu bebê completou, né, o tempo de você voltar para o trabalho, você foi no pediatra e recebeu uma orientação, né? Sempre tem essas Compartilha com a histórias, gente. né, Kátia? Então, assim, a gente vê que a amamentação no Brasil tem duas, isso até na minha experiência como consultora de amamentação também. Tem duas fases, depende da mulher, né? Tem aquela mulher que vai voltar ao trabalho que ainda está em aleitamento exclusivo, e tem a mulher que volta ao trabalho que já está na fase de introdução alimentar. Então, tem uma ligeira diferença entre essas duas fases na volta ao trabalho. Então, eu sei que é um momento de extremo, vamos falar assim, preocupação, né? A mãe está ali vinculada com a criança de forma muito intensa, porque são os primeiros meses de vida, então o vínculo é muito grande. E esse afastamento, ainda mais a mãe que está em livre demanda, ela tem muita dificuldade de entender essa dinâmica. Mas mesmo o Carlos Gonzalez, Dr. Carlos Gonzalez, ele fala isso nos livros dele, que esse afastamento, esse corte da livre demanda, ele vai acontecer, seja por vontade do bebê, seja por necessidade da mãe. Então, é natural esse processo, só que é muito sofrido. E tem formas de acontecer sem provocar o desmame. Então, assim, a gente tem muita, assim, casuística hoje de mães que voltam a trabalhar e as crianças continuam a aumentar. Inclusive, mães que trabalham assim, ficam muitas horas fora de casa, que não era o meu caso. Meu caso é vai e volta, né? Vai e volta. Eu tinha essa flexibilidade de horário. Mas mesmo aquela que bate ponto, que pega um trânsito no caminho, é possível preservar a amamentação mesmo para a volta ao trabalho. E esse eu acho que Uhum, é um dos pontos que mais, assim, no estabelecimento, depois do estabelecimento da amamentação, é um dos pontos que mais pega na questão da amamentação para a mãe, né? Aquela insegurança que dá na gente. uhum. E você estava pronta? Você recebeu orientação profissional ou a sua busca foi virtual? Como você Toda se preparou para virtual. a volta ao trabalho? Toda virtual, toda virtual. Inclusive, nessa época, eu agora estou meio na dúvida se eu já tinha entrado como moderadora do GVA, que é o Grupo Virtual de Amamentação, que eu sou moderadora lá também, lá no Facebook. Então, assim, a maioria das informações de volta ao trabalho foram coletadas no GVA. E, inclusive, tem uma coleção de vídeos no YouTube mesmo do GVA, no próprio GVA, no blog do GVA, que é só sobre volta ao trabalho. Então, nós, moderadoras do GVA,
montamos fizemos uma assim, uma temporada, vamos falar assim, só sobre volta ao trabalho. Então a gente aborda tudo que diz respeito à volta ao trabalho. Ordenha, que é uma coisa que muita mãe vai ter que aprender a ordenhar exatamente nessa fase. Aquela mãe que nunca ordenhou vai ordenhar nessa fase. O armazenamento, muita mãe preocupa com isso. E a coisa mais fácil que tem é o armazenamento. Só seguir as instruções, vai dar tudo certo. Que mais que tem? Como ofertar o leite. Isso aí também é uma coisa que preocupa muito. A mãe, o bebê que às vezes só foi no peito, não teve nenhum contato com nenhum tipo de bico artificial. Então ela fica muito insegura. Será que ele vai aceitar o copinho? Será que ele toma? Gente, o bebê toma no copinho na UTI. Ele vai tomar com qualquer idade. É só ter paciência, seguir as regras, pôr sentadinho e ofertar que o bebê vai tomar. E toma até mais fácil com o cuidador do que com a própria mãe. Esse é um segredo. Então a gente pode ficar segura, né? A gente com orientação, com apoio, Exatamente. é possível. Eu acredito que um dos grandes desafios é a gente desmistificar as quantidades, porque quando a gente começa a ordenhar no início e sai pouca quantidade, a gente fica com aquela, não vai dar, é pouco, não tenho o suficiente, não vou conseguir. E é gradual, e aquele pouco é precioso. Nossa, né? Conta muito. É a hora que o celular, que o WhatsApp bomba, sabe? Que a mãe tá lá ordenhando. Ai, Daniela, só sai 5 ml. Eu falei assim, que maravilha! Se sair uma gota, eu comemoro. Por que você tá comemorando isso? É assim mesmo. É porque, na verdade, a ordenha, o corpo ele vai ter que entender aquela produção extra. A mãe vem amamentando o que o bebê solicita, que é a fisiologia certinho. O que o bebê solicita é o que ela vai produzir. Exato. Se ela precisar de mais, ela vai ter que ensinar o corpo dela esse mais. E ele não acontece em 3 dias, ele acontece com o tempo. E o segredo principal, esse eu já conto de cara, é estabelecer, vão fazer a ordenha para começar o armazenamento do leite materno, para já sei o dia que eu vou voltar a trabalhar, eu já quero fazer meu estoque. Esse planejamento, ele tem que acontecer não é na semana anterior ao trabalho. Ele já tem que começar antes, porque a gente tem que aprender a ordenhar, saber se a gente vai se dar melhor com a ordenha manual ou com a ordenha de bomba. São várias tentativas e erros, porque é muito individual, cada mãe vai se habituar com algum jeitinho, entendeu? De ordenhar. Outra coisa, a ordenha, ela tem que ser entendida pelo corpo da mãe. Então, a mãe, ela vai ter que escolher um horário e naquele horário ela vai ordenhar todos os dias. É uma frequência diária. Se for uma de manhã, uma de tarde, é o tempo que ela tiver disponível, porque cuidar de um bebê ocupa todo o tempo. Então, ela vai ter que planejar esse horário. No começo, vão sair gotas. É gotas mesmo. Armazena as gotas. No próximo dia que ela ordenhar, vai sair 5 ml. No próximo, vai sair 15. Quando ela vê, daqui uma semana, 10 dias, está tirando 100 ml naquele horário. Então, assim, o corpo começa a produzir para aquele horário. O mecanismo da amamentação, a fisiologia da amamentação, é tão inteligente que o corpo entende a hora da ordenha e ele entende a hora da mamada. Quem tem o hábito de ordenhar e armazenar, começa a perceber isso no próprio organismo. Se a mãe começar a prestar atenção no corpo dela, ela vai perceber o seio é de um jeito, comporta de um jeito na ordenha e ele comporta de um jeito na sugada do bebê. Outra, a sugada do bebê, ela é muito mais potente, muito mais poderosa para fazer a produção de leite do que a ordenha. Então, a gente não pode ter isso, a ordenha como parâmetro de sucção do bebê. Uma coisa completamente diferente. É uma comparação furada. Então, o que está saindo ali na ordenha não quer dizer nada. Tanto porque seu corpo não entendeu aquela demanda, como porque a gente não pode comparar uma ordenha de língua, trabalho muscular, trabalho de todo o sistema estomatognático com uma bomba ou uma mão apertando o peito. Isso aí é incomparável, não tem comparação.
E é inestimável, né? O contato pele a pele da mãe com o bebê, para toda a cascata hormonal. Tudo, toda a cascata hormonal, o olhar do bebê, o olhar, o toque, isso tudo faz muita diferença. Então, eu acho engraçado fazer essa comparação, mas é verdade. Em lugares que tem vacas leiteiras, as pessoas colocam música clássica. Porque a cor rosa, ela estimula a amamentação. Uhum. Imagina, o nosso organismo ele é despertado pelos sentidos. A nossa cascata hormonal ela é despertada pelos sentidos. Então, o salmão, não é nem o rosa mesmo, é o salmão, a música, um ambiente acolhedor, tranquilo. E daí vem aquela conversa que a gente começou na live. A segurança de saber que vai ter alguém para cuidar do bebê. A segurança de que tá tudo bem, é só algumas horas que eu vou me afastar do bebê. Então, Uhum. assim, eu sei que é difícil porque não tem um botãozinho que a gente liga, fique segura. Mas à medida que a mãe vai experimentando e vai funcionando, ela vai ficando segura. E essa segurança começa quando ela aprende a ordenhar. Isso foi uma experiência de trabalho minha, nem foi pessoal minha, da vivência minha pessoal. Foi uma experiência de trabalho. Eu comecei a perceber que quando a mãe prepara para ordenhar com prazo, além dela ter o estoque, que isso traz a segurança sabe, aquele empoderamento, sabe, de saber que tá tudo bem. E na hora que o bebê vai fazer aquelas experiências do bebê usar o copo, que o cuidador que vai ficar com ele vai ofertar no copo, ela vai ver que tá tudo bem. O bebê não vai passar necessidade, ele vai estar bem encolhido. Esse distanciamento, ele faz parte. A gente não quer que ele aconteça, mas ele faz parte. Então Uhum. é isso. Essa segurança começa na primeira gotinha da ordenha. Exato. E é um convite, né, para quem tá gestante, tá no início da amamentação, ou tá se preparando, ou está se preparando para volta ao trabalho, é importante procurar essa orientação quanto à ordenha. Porque às vezes ela não precisou ainda fazer, mas muitas mães precisam fazer desde o início, como uma ordenha de alívio. Então a ordenha ela é Exatamente. fundamental, deveria ser para todas as mães, né? Independente se ela vai voltar ao trabalho ou não. Desde que o bebê nasce, a gente ser orientada como manejar direitinho o peito, para não traumatizar, para a gente ter eficiência, para a gente aliviar o peito, né? Para a gente doar o leite quando a gente tem a produção em excesso. As doadoras já vão tirar de letra, né? Porque já estão adaptadas ali a coletar, armazenar. Mas para quem nunca fez, então o primeiro passo é realmente aprender a ordenha. Quando a gente tem o controle, quando a gente tem a segurança, né? Que agora a gente consegue conduzir, ordenhar e gradualmente isso vai aumentando. Eu trouxe até um exemplo aqui, um frasquinho, um modelinho, né? A orientação, então, é que seja de vidro com a tampa plástica. Então, só para a gente orientar as mães que estejam assistindo, os profissionais, para quem não passou por isso, para quem não sabe as recomendações. Então, todo leite materno para doação ou para ofertar para o bebê, preferencialmente deve ser armazenado em frasco de vidro com a tampa plástica. Essa é a forma orientada pelas recomendações oficiais. No começo, pode ser que a mãe colete pouquinho e tá tudo bem. O que não pode, né, Dani? Para nenhum alimento. Temperatura ambiente. Então a mãe ordenhou, coletou e esqueceu o leite em cima da bancada. Isso não. Então, ordenhou, tem que guardar o leite, resfriar ou congelar. Se ele for para usar rapidamente, eu não preciso congelar, eu posso deixar ele na geladeira por até 12 horas. Então, se eu coletar ele em determinado momento, ele pode ficar 12 horas na geladeira. Se eu preciso for estocar, se eu já estou coletando a mais do que a demanda do bebê, eu posso congelar o leite materno. Então, eu ordenho e congelo. Congelado por até 15 dias, que são as recomendações aqui nossa do Brasil.
Quando a gente pensa, mas eu ordenhei pouquinho, eu vou ter que ter 10, 15, 20 frascos. Não. Quando a gente vai congelar, a gente pode ir acrescentando no frasco. A única atenção é que a data de validade é a da primeira coleta, né? Então, o leite mais velho vai validar ali todo o leite. Então, eu posso ir colocando. Claro que eu não posso descongelar. Então, só para ficar claro, nenhum alimento congelado deve ser descongelado e congelado e consumido. Não. Eu congelei, ele permanece congelado. Aí, como eu faço? Eu pego outro recipiente de vidro, faço a ordenha, abro o potinho só no momento de guardar esse leite. Então, eu guardo o leite em cima, já tampo imediatamente e congelo novamente. Então, eu não permito que descongele o leite que já estava congelado. Eu só vou acrescentando e congelando. Isso também vale para doação de leite. Então, toda doação a gente recebe, eu já trabalhei em banco de leite, né? É comum a gente receber os leites com as camadinhas, com as cores diferentes. Então, não tem problema nenhum. Dani, você fazia... Era comum você fazer dessa forma gradual? Sim, eu tive hiperlactação, Kátia. Então, esse foi uma das questões que me também fez correr, né, atrás da informação. Então, eu doei leite por um ano. Eu acho que eu extraí uns 2 litros a mais. Uhum. Haja potinho, né? Aí eu pegava, era um potão mesmo, então fazia as camadas. Uhum. E é importante falar que descongelou, não pode mais. Ele vai ser ofertado naquele momento, mas ele depois tem que ser descartado. Esse leite Isso. que. Então, assim, você estava explicando aí, Kátia, eu lembrei de uma insegurança que aparece demais nas consultorias. E se desperdiçar o leite? Eu não quero desperdiçar, porque foi tão difícil armazenar, porque tem gente que tem muita dificuldade para extrair o leite e armazenar, ou porque não tem horário, não tem como dedicar tanto à ordenha. Então, o que eu recomendo? Uhum. Lógico que no começo a gente não sabe o tanto que bebê mama e nem é para preocupar com isso. Mas você vai fazer uns potes lá, supondo um tanto de leite. Então, não faça um pote grandão e descongela tudo de uma vez que você acaba perdendo uma porção. Então, as porções vão estar lá congeladas, você tira um tanto. Na hora que for ofertado no copinho, você não pega toda aquela quantidade que você descongelou, que tem que ser aquecido em banho-maria, isso também tem que ser explicado, né? Uhum. Você vai colocar, tipo, o bebê tá aprendendo a tomar com copinho nas primeiras vezes. Você tira um pouco daquela porção, oferece, vai derramar, vai, né? Normal. Mas você não vai estar desperdiçando toda a porção. Então, as primeiras vezes que o bebê usar o copinho, colocar 10, 15 ml para fazer a experiência. Depois, quando ele pegar jeito, e vai ser muito mais rápido do que todo mundo pensa, aí já pode oferecer já com leite todo. Mas eu sempre falo para deixar uma parte separada. Porque pode bater a mão, esbarrar, acidentes acontecem com qualquer pessoa. Então, assim, você sempre vai ter uma porção ali e a outra ofertando. Então, assim, essa é uma dica que vale a pena ser dada para ninguém desperdiçar a ordenha. Perfeito, Dani. Então, para a gente só finalizar o processo da ordenha, essa dica é fundamental, principalmente quando o bebê tem a demanda menorzinha. Se a gente descongelar esse leite e o bebê não usar o leite todo, vai ser desprezado. Totalmente desprezado. Ele não serve nem para outra. Ah, não, deixa eu pôr na geladeira para outra mamada. Não pode. Esse leite tem que ser totalmente desprezado. Então, a volta ao trabalho, igual eu falei no começo, ela é muito variável para a mãe brasileira, porque ela tem gente que tem licença de 4 meses, tem gente que tem licença de 6, e a gente não sabe quando que ela começou essa licença. Então, tem bebês que estão em aleitamento exclusivo. Então, esse bebê ele não pode desperdiçar o leite. Então, essa maneira de organizar esse armazenamento e essa maneira de ofertar sem correr riscos de derramar essas coisas, ela tem que ser muito bem planejada. Isso. Aí, então, no início, quando o bebê vai mamar menos, faça porções menores
para não ter desperdício. E a sobra limpa, né? O que tá aqui no frasco, eu posso ir colocando pro bebê, mas o que sobrar no copinho ou, enfim, no recipiente, que é a sobra suja que a gente fala, aquela que o bebê já provou, já foi ofertado, essa sobra, se sobrar, precisa ser desprezada, né? Então, são alguns cuidados com leite materno. E a forma de descongelar o leite é no banho-maria. Então, eu pego o frasco congelado, né? Posso até dar umas mexidinhas assim, com o fogo desligado, apenas na água quente. E aí ele vai descongelando. Não precisa ferver e não deve ferver, né? A gente não ferve o leite materno, a gente apenas faz o de gelo, deixa na temperatura adequada, confortável para o bebê e É só oferta no provar copinho. aqui, ó. Uhum. Pinga uma Isso. gotinha aqui. É temperatura do corpo humano. Uhum. É o que tá no peito, é a temperatura do corpo humano. Não precisa ser mais Isso. quente que isso. Uhum. Perfeito. E a gente também pensa, né? Ai, mas o meu bebê. A gente tem aquela quantidade da mamadeira cheia, como a gente já tá batendo na tecla, mas eu acredito que a principal causa da insegurança, né, materna. Então, aos pouquinhos, aquele pouquinho eu acho que o cuidado principal não é com a quantidade, é com a oferta ideal, evitar o desperdício, avaliar os sinais do bebê, né, ofertar com calma ali para ele. E muitas vezes o bebê já vai estar comendo. Se for após os 6 meses, esse bebê já vai comer. Aí você oferta nesses intervalos, você pode complementar a alimentação do bebê também, se ele desejar, com leite materno nos intervalos e quando a mãe chega, a mãe amamenta ali, continua com a livre demanda, de acordo com a disponibilidade dela, amamenta antes de trabalhar, quando volta ao trabalho, amamenta nos finais de semana, de acordo com a disponibilidade dela. E aí a gente vai conquistando, né? Vai complementando, porque os alimentos que são complementares ao leite, então que o bebê comer tá ótimo dos outros alimentos, e ele continua com a amamentação. E logo isso se equilibra, aí o bebê passa a comer mais e daí vai mamando livremente na mãe, de acordo com a disponibilidade dela. E é importante também orientar o cuidador, né, Dani? Como Sim. que você faz essa orientação para quem vai ficar bem segura em relação a essa oferta? Fazer testes antes de começar o trabalho. E olha, se a mãe estiver junto, o bebê não, às vezes não aceita. Aliás, às vezes não, quase a maioria das vezes. Tem bebês que são mais dinâmicos, vamos falar assim, deixa comigo que eu bebo aqui e vamos ali. Mas tem bebê que sente o cheiro da mãe. Então, esse bebê, ele vai preferir o peito. Então, ele sabe que o peito está perto, ele Uhum, sente o cheiro. Então, cada mãe vai entender seu filho aí. Então, às vezes, o cuidador também, Kátia, ele também está inseguro. Porque às vezes é uhum, uma pessoa que nunca ofertou copinho, ela também está insegura. Essa pessoa também precisa ser empoderada. Essa pessoa precisa assistir os vídeos, ver que é possível. O vídeo do bebê de UTI tomando um copinho dá uma. Uau! Ele uhum, consegue, o bebê consegue tomar no copo. Então, assim, essa pessoa ela tem que ser preparada também. Não adianta a gente preparar a mãe para a mãe preparar o cuidador. O uhum, cuidador tem que estar participando disso junto, sabe? Para ele se sentir seguro. Ele também tem que ter essa segurança. Ele não vai querer contar para a mãe que ele está inseguro, porque ele sabe que vai deixar a mãe mais insegura já, né? Nas inseguranças naturais. Então, esse treinamento ele tem que acontecer. E assim, o bebê vai. Não crie expectativas de bebê que toma mamadeira. É diferente o jeito do bebê usar o copo e o leite materno é outro comportamento. O bebê tem outro comportamento. Ele vai tomar o leite do copo e ele não vai ter aquela mamadona, vamos falar assim, né? Quando ele voltar a encontrar com a mãe no período do almoço, pós o trabalho, ele vai reconectar com a mãe. Essa reconexão, ele vai suprir toda a demanda que ele não teve na ausência, porque ele não está ali pelo leite, ele está ali pelo vínculo, uhum. é pela mãe. Então, assim, até isso acontece, é muito comum quando
o bebê tá ali, né? Ele mesmo cria, tá em livre demanda, mas ele mesmo cria uma rotina, isso é natural. Ali pelos 2 meses e meio, 3 meses, o neném ele cria uma rotina pessoal dele. Então a mãe e o bebê já tem mais ou menos uns horários que ela sabe que ele mama. Na hora que volta ao trabalho, isso vai meio que desarrumar. E ela vai perceber que quando ela está presente em casa, ele vai solicitar muito mais mamada e às vezes ele começa a o bebê que já dormia a noite inteira passa a acordar. O bebê que acordava uma passa a acordar duas. Por quê? Aquele plug que ele não fez no dia, ele precisa fazer à noite. Isso não é pelo leite, isso é pelo vínculo. Então, o bebê ele continua ainda necessitando desse vínculo. Mas ele é esperto, o bebê é muito esperto. Ele não vai ter aquelas horas de presença da mãe, mas ele vai compensar essas horas na hora que ela está presente. Então, assim, nossa, ele tomou pouquinho leite, não tem problema. Na hora que ele estiver perto de você, ele vai compensar tanto o afastamento físico quanto a necessidade de calorias, de nutrientes, da Nutricional. parte alimentar mesmo do leite materno. É muito perfeito. Essa inteligência corporal do bebê é muito incrível, né? Eles sabem quantificar, eles sabem controlar essa demanda, eles sabem o que o corpo está pedindo. Os bichinhos são espertos demais, a gente tem que aprender com eles. Exatamente! Eu canso, né, de dizer que nós não estamos aqui para ensinar, não. A gente está aqui para desconstruir um monte de crenças Nossa, que a foram gente colocadas, aprende. né, na nossa mente, nos minando a confiança sobre a capacidade de nutrir nossos filhos. A gente desconstruir isso para conquistar a confiança e basta olhar para o bebê, porque eles sabem nos guiar. Os bebês sabem nascer, sabem mamar, salvo raras exceções, né? Mas isso é natural, da natureza, né? E contra o natural não há argumentos, né? Porque a natureza, ela é perfeita. Tem as exceções? Tem. Mas a gente precisa aprender a confiar mais, voltar esse olhar novamente para o que é o essencial, né? Que a gente se perdeu com isso, enfim, né? A gente nem vai entrar nesse parâmetro que daria outra live, Outra live. né? Se a gente fosse falar dessa interferência, dos mitos, da indústria, né? Que vem para minar nossa confiança. E os bebês são muito espertos, os bebês sabem conduzir a livre demanda, eles sabem conduzir a livre demanda da amamentação. A gente não consegue fazer com que um bebê mame mais do que ele queira. Acho que você mamou um pouco, mama mais um pouquinho. Ou acho que você tá gordinho, vamos limitar essas mamadas. Não funciona. Então ele sabe, o corpo é muito inteligente, nós sabemos, só que a gente já tá cheio de vícios alimentares, de preocupações, a gente tá... De números, a gente tem um negócio com números, né, Kátia? Esqueça números, inclusive na volta ao trabalho. A gente começa lá, né? Tire a balança do pedestal, né? Igual o Dr. Carlos Gonzalez fala. É qualquer número. É esquecer o relógio, esquecer o tempo, os ml que você vai... Não precisa... O bebê não sabe, ele não tem noção de números, mas ele é super inteligente nesse manejo. É só seguir o bebê que você está no caminho certo. Exatamente. E confiar, né? Em Exatamente. você, no seu corpo, em vocês, em você e no bebê. E ele sabe conduzir. E quando passa os 6 meses, que começam os novos alimentos, eles também sabem conduzir, né? Quantificar isso. O corpo sabe, e muitas vezes ele não tá nem aí para os outros alimentos no começo. Porque ele sabe também que o mais completo é o leite materno, né? E aos pouquinhos ele vai comendo mais, reconhecendo, sabendo, opa, isso daqui é para comer, isso daqui também sacia minha fome. Mas ele tem a preferência pelo leite, então para a gente desmistificar também que o leite é causador, né, da recusa alimentar do bebê, então isso é mito. O bebê precisa mamar mais do que comer no início. Então, pelo contrário, a gente reduzir o leite ou tirar o leite com o intuito que o bebê coma é uma cilada, porque não é garantia que o bebê vai comer, pelo contrário, muitas vezes só piora, né, Dani? Você vai trocar uma quantidade de leite materno por um pedacinho de cenoura? Vamos ver qual que é mais nutritivo. Pegar mesmo volume, não tem comparação. É o alimento ouro, Não né? tem. Por isso que no caderno 23 do Ministério da Saúde, a alimentação
complementar, porque quem manda é o aleitamento materno. Até o bebê fazer a troca ela leva meses. Tem bebê que aceita alimento logo que ele senta, né? Que é o visual fisiológico ali, estou pronto para comer. Mas tem bebê que mesmo que sente, ele ainda não aceita o alimento. É normal. Ele tem o leite, então ele está bem nutrido. Isso aí não é preocupação. E tem a volta ao trabalho que acontece nessa fase. Então, assim, aí casa a fome com a vontade de comer, né? Porque nesse momento que a mãe está ausente, o leite ordenhado serve para uma emergência, mas o bebê pode comer, se alimentar, né, com alimentação complementar nessa fase que ela está trabalhando. Uhum, exatamente. Eu tenho até um compartilhamento de uns áudios que a Melina gravou para mim, eu compartilho quando eu tenho a oportunidade. Ela dizendo que a Cida, né, a cuidadora que ajuda com as crianças, ela tem 3 filhos e passou por 3 voltas ao trabalho. Então, no terceiro, a Cida já estava muito encorajada e é crescente essa conquista, né? E ela fala que a principal barreira foi em relação às quantidades mesmo. Depois que ela entendeu que não precisa de quantidades, que é aquele pouquinho que muitas vezes o bebê nem vai querer aquele pouquinho todo, né? Ele vai tomar, vai provar os outros alimentos e vai mamar efetivamente quando a mãe volta. Então vale a pena. Quando a gente fala de volta ao trabalho, não é eterno, né? É por um período isso, essa transição, essa doação, essa dedicação, porque a gente sabe que é uma dedicação, né, Dani? Então, o nosso desejo também é que as empresas, que os, os locais acolham isso, apoiem, deem essa oportunidade para as mães, né? Que tenham um lugar refrigerado para a mãe armazenar esse leite, que proporcionem isso. Hoje aqui em Maringá, nós temos o Comitê de Aleitamento Materno, onde conseguimos a licença maternidade estendida para todos os funcionários municipais. Então, todos ficam até 6 meses e quando voltam, as creches, quem recebe essas crianças, temos vários locais e temos projetos para fazer pontos de coleta de leite materno na cidade. Então, todas as creches municipais são capacitadas para receber o leite materno ordenhado, ofertar para o bebê de forma adequada e receber essa mãe com liberdade. Então, quando a mãe quiser, ela pode entrar, tem a poltrona da amamentação, tem o cantinho da amamentação, tudo para que a gente consiga prolongar o tempo de aleitamento materno. Mas a gente sabe que não é em todo lugar e não são para todas as pessoas, né? Então já fica o nosso recado aqui, o nosso desejo, o nosso pedido, né? O nosso sonho mesmo, porque a gente acredita muito. E a gente conta com vocês, né? Com profissionais que apoiam, que incentivam, que também acreditam, porque é uma opção, né, Dani? A gente sabe E que. assim, sem apoio profissional é muito difícil, Kátia, muito difícil. Que essa foi a minha vivência. Fazer isso sem o apoio profissional é muito complicado. Então, assim, na época, eu não tive pediatra que orientasse a amamentação. Inclusive, desorientou a minha amamentação. Muito que eu chorei, que eu achei que estava tudo acabado, peito caindo, mamilo sangrando. E não tive nenhum, assim, inclusive orientações de mitos. Eu fui orientada com mitos. Então, assim, eu fiz caderninho, eu devia ter guardado isso. Caderninho, anotava o horário que mamava, o intervalo. Sabe assim, é coisa bem Meu maluca Deus, mesmo, né? de número. Ninguém merece amamentar assim, né, Dani? Ninguém Nossa, que merece loucura amamentar que era assim. aquilo. Ninguém. Nossa, que louco. Não é possível que a natureza fez a gente desse jeito. Eu questionava, tinha momentos de lucidez, né? Não é possível que é desse jeito. Mas hoje a gente já vê. Hoje aqui em Goiânia, a gente tem pediatras que apoiam o aleitamento. A gente já vê que teve uma mudança muito grande, muito rápida. Isso que a gente está falando de 2012. Em 2015, o cenário já estava muito melhor. Hoje, 4 anos depois, já está muito melhor. Então, assim, eu já tive casos de eu começar a orientar uma amamentação numa época e o bebê está sendo acompanhado por um profissional.
E o profissional dá uma desorientada ali no caminho. E os bebês de hoje, ele já faz a mesma orientação que eu. Então, você percebe que a pessoa busca essa informação. E assim, as mães começaram a buscar informações em diversos lugares onde ela não buscava antes. Com nutricionista, porque antes a mãe era muito focada só no pediatra. Então, ela busca com nutricionista, ela busca com enfermeira no banco de leite. Então, assim, ela busca na internet, ela viu que a rede social não é um lugar que é de perda de tempo. Aquilo ali tem coisas valiosas na rede social que ela pode extrair dali, entendeu? No GVA, no Instagram, que publica conteúdo como o seu. Então, assim, isso já é um plus da mãe saber onde buscar, que profissional que pode me orientar. Porque quando você tem um profissional do lado, o negócio flui com muito mais tranquilidade. Muito mais tranquilidade. Porque a gente busca essa segurança, né? A gente busca essa confiança. A gente quer que aquele profissional que a gente acredita nos transmita isso. Mas né? isso Agora, não é maldade do profissional, sim, Kátia. não, é Naquela falta época de que a gente era brava, a gente ficava brava. A gente ficava muito brava com essas coisas. É só uma questão de que não tinha informação. não A tinha coisa era muito. preparo. Falando porque eu busquei essa informação, era muito complicado buscar essa informação de forma assim confiável. Tem que ser com evidência científica, tem que ser baseado em evidência científica, porque senão a gente vai estar trocando um mito por outro. Então, assim, até que isso se sedimentou como um conhecimento, leva tempo. Para o profissional também se atualizar. Eu falo isso até na minha outra profissão, que eu sou dentista. Quando eu me formei há 20 anos atrás, a gente restaurava qualquer manchinha que a gente via no dente. Hoje a gente não faz mais isso, hoje é muito mais preventivo. A odontologia é muito mais preventiva. Na amamentação, o amadurecimento profissional está acontecendo do mesmo jeito. E assim, mais pessoas podem ter acesso, porque hoje a gente tem webinários, hoje a gente tem cursos online. Então, assim, aquele profissional que mora numa cidade que é difícil o deslocamento, tem família, tem filhos, não consegue ir até o profissional para fazer a capacitação, a reciclagem dele. Hoje em dia, gente, beijo internet. Ela que salva muita amamentação. Salvou a minha, salva de muita gente. Até hoje vai salvar ainda várias. A gente é muito grata mesmo. E eu que eu diga, né? A internet foi um divisor de águas na minha vida, porque foi aqui que eu me encontrei o meu despertar para o real sentido da alimentação complementar, né? Eu já acreditava na amamentação, já venho do histórico do banco de leite, de cursos, de palestras, ministrando, estudando, me dedicando, mas estava no tradicional. Quando eu conheci o BLW, que foi esse universo lindo, né? Que também a gente pode falar em outro momento, que BLW, gente, não é comer com as mãos, é uma abordagem, não é um método inventado, não é nada disso que vocês veem por aí de forma radicalizada, né? De forma protocolada, não é nada disso. E ele veio ao encontro, né? Veio assim para fechar com chave de ouro tudo aquilo que eu acreditava da Não, eu vi confiança, esse da livre nascimento seu demanda. aí, eu vi. Eu vi o nascimento desse bebê seu, porque quando a gente começou lá quando aqui tudo era mato, era mais amamentação. E aí, tanto é que na época da introdução do alimentar do Rodrigo, tinha muita descoberta, né? Que ele fez a introdução alimentar, acho que 2013. Então, assim, é tudo muita novidade, né, Kátia? A gente pôs nosso filho de cobaia. Mas funcionou. E aí eu, que mundo é esse, né? Quem são esses bebês? Mas não é perigoso, isso não engasga. E aí vocês lá já aplicavam. Um beijo para Carmen Cotrim, que está aqui nos acompanhando também, né? Nossa, é minha musa até hoje, inspiradora da confiança e vocês. Então, sou muito grata, porque foi aqui, né, no Instagram, que a gente se conheceu e que a gente se fortaleceu.
E que transformou minha profissão, transformou minha vida, transformou a minha maternagem, né? Hoje eu tenho um novo olhar para tudo isso. E que rede linda que a gente formou, né? Que coisa linda que surgiu de tudo isso. Sou muito grata, muito mesmo. Eu também, Kátia, muito grata. Assim, eu sou outra pessoa. A Uhum. cada, a cada fase que eu passei do meu filho, é um caminhão, é um turbilhão de novidades, inseguranças. E a gente vai com coragem fazendo. E quando a gente supera, é muito gratificante. Quando a gente aprende, quando a gente passa esse aprendizado para outras pessoas, é tão bom, assim, isso me enche assim por dentro, sabe? Uhum, sim, eu sinto isso. E foi assim que surgiu o Insta Amamentar, né? Foi. Uma vez você compartilhou comigo e falou: não, eu consegui amamentar com informações virtuais. E hoje eu faço isso Foi. para outras mães também possam Era ter essa tudo lido, oportunidade. era tudo texto, aí eu tinha que, alguns eu tive que traduzir, e aí eu tinha que elaborar de uma linguagem, fazer, né, escrever mesmo, com uma linguagem mais acessível, com que não ficasse tão entediante, porque os textos, né, científicos, eles são entediantes, você não quer ler aquilo, né? E tornar aquela linguagem mais gostosa de ler, colocar um pouquinho de humor, porque senão fica muito preocupante a coisa. Então, assim, tem que ter um É. equilíbrio, né, para atrair as pessoas, para despertar as Uhum, pessoas para aquilo e ver que é o natural. sim. Dani, eu queria. Eu sei que o nosso tema é amamentação em volta ao trabalho, mas eu queria que a gente está partindo para os minutos finais, que você me ajudasse nisso, né? Nesse combate de outro grande mito, que é do leite materno e a cárie. Uma vez você me Ah, salvou aqui no Instagram, porque eu publiquei, né? Leite materno não provoca cárie, não provoca cárie, e não provoca cárie. Ele e é você foi preventivo, ameaçada, inclusive. né? Eu fui aqui chicoteada e eu Foi falei, Dani, mesmo. pelo amor de Deus, me salve. Você, delicadamente, né? Falou que também já acreditou nisso, mas quando a gente Já. estuda, quando a gente se aprofunda, né? Compartilhe um pouquinho com a gente, então, sobre. É assim. A gente forma na área de saúde e acha que sabe de amamentação. Isso é um mito. Nem o pediatra sabe, o dentista, o odontopediatra também não sabe, quem entende da Nutricionista nutrição não também não, é. sabe. Imagina, enfermeira, todas que mexem com aleitamento materno, são minhas. Fono também não, tá? Não. Que eu tenho uma amiga, a Rai também, ela mexe só com aleitamento materno, eu sei que não tem. Então, existe assim, a gente pincela a amamentação na nossa graduação. Uhum. Então, fica os mitos. Os mitos permanecem. E aí, o que que acontece? Eu passei um bom tempo acreditando que o leite materno provocava cáries. E isso, gente, está largamente documentado. Não tem como assim. Você não vai discutir. É como discutir que o sol nasce e se põe. Não tem como discutir, porque não provoca cárie. Se a gente for pensar antropologicamente na questão, a gente não ia ter dentes. Porque pensa, a gente não escovava o dente há 300 mil anos atrás, no tempo das Uhum. cavernas. Uhum. Como que o ser humano ia sobreviver, ia formar duas dentições se o leite materno provocasse cáries? Uhum. O que provoca cárie é açúcar industrializados. É isso. Uhum. É o que pega, ó, cárie. Agora o leite materno não. Uhum. Lógico que a gente tem que ter os cuidados de higiene. Isso Uhum. aí não tira, ó, agora deixa Deus dará. Não é assim. É. Mas a mãe não precisa acordar o bebê para limpar a boca dele, porque tem dentinho, precisa limpar, e deu aquela mamada da madrugada, tem que ali limpar. Não precisa. Uhum. Tudo mito, não vai cariar o dente. O que acontece também, Kátia, agora eu vou entrar num ponto muito específico. Quando a mãe chega na odontopediatra com o dente cariado, o que é muito comum acontecer na primeira dentição, que é o dente de leite que se fala? A, 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 um defeito de esmalte que tem. Vamos falar assim, um termo mais Uhum. assim abrangente. Uhum. Então existe um defeito, o esmalte do dente de leite, ele é mais frágil que o do dente permanente.
E tem algumas crianças que têm os dentes mais friáveis ainda. Então, essas crianças já chegam com o dente cariado. Esse menino mama, chega lá, né? 2 aninhos, já tá com o dente cariado. Esse menino mama. O dentista, ele não pergunta nem se deu bolacha de maisena ou se deu danoninho. Ele mama. Essa é a primeira pergunta que ele faz. Mama. Ai, então é isso. Mas nunca é. Nunca tenta investigar aquela dieta daquele bebê para investigar se tem outro ali concorrendo, entendeu? Para pôr a culpa. Então existe muito esse mito porque ficou como assim, manga com leite passa mal, sabe? É mais um. E não provoca. E A lembrando criança que só também, mama. né, E o que acontece? O que que alguns aconteceu? estudos que demonstram isso, né? Sim, Cárie com leite, essa criança já está comendo outros alimentos. Não está no aleitamento exatamente. exclusivo. Porque tem neném que o dente nasce muito mais cedo, 5 meses, mas tem neném que vai quase 1 ano sem dente. Então, assim, a criança normalmente já vai ter começado a introdução alimentar. Então, não existe uma investigação, vamos ver direitinho aqui o que essa criança tem na dieta. Não tem essa investigação. E tem uma tendência a culpar o leite materno de primeira mão. Outra coisa, essa amelogênese imperfecta que tem, que é um esmalte mais friável, mais fácil de cariar, ele é muito comum. Então, já chega cariado. O dentista não teve a oportunidade, agora não, agora as mães já levam bebês no dentista, mas teve uma época que não levava só quando já tinha a cárie. Então, o dentista não olhou o dente quando ele estava íntegro. Ele não sabia que o dente tinha essa amelogênese imperfecta. Aí ele culpa a higiene que estava deficiente, o alimento que o bebê comeu, mas não teve como perceber o fator local, porque não teve um exame clínico antes. Então, existia essa deficiência, porque a criança não ia tão cedo ao dentista, que foi a partir daí que se criou todo o mito. O bebê já chega cariado, o dentista não sabia como era o dente antes. E é a partir disso aí que foi construído esse mito que o leite materno provoca cárie. O leite materno não provoca cáries. Lindo isso. Muito obrigada, Dani. Senão os bezerrinhos tinham cárie da mãe deles também, né? Os porquinhos também tinham cáries da mãe. Os cachorrinhos também iam ter cárie do leite da mãe deles. E não tem. Por que o ser humano tem? Será, hein? Será que ele come laço de maisena e danoninho? Será, né? né? Será? O que será, hein? Que Todos os outros mamíferos tem. não têm e o ser humano tem. Por que será, hein, gente? E isso, né? A natureza, ela nos diz tanto. Quando a gente olha para os animais, a gente aprende tanto com eles, né? É tão perfeito. E a gente insiste em interferir, a gente insiste em ir para o caminho contrário, né? Em questionar, em duvidar contra o natural. Então não tem certo e errado, né, Dani? Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal, que o curso natural a gente sempre vai para o melhor caminho. E é emergencial a gente resgatar isso, né? Não dá para fechar os olhos e falar, não, isso é bobagem, não dá mais. A gente está vendo aí as nossas crianças cada vez mais, né, com patologias. O bebê clama pelo natural. Mesmo quando a mãe quer impor o ritmo dela, eu quero impor que seja assim, quero impor que dorme assim, eu quero impor que come assim. O bebê não aceita. Ele só aceita o natural, porque ele está tão puro, ele está tão livre de cultura, de mitos, que ele só vai seguir o fluxo natural. A gente não consegue impor isso para o bebê. Quando a gente para e observa o bebê, é a hora que a gente aprende e vem toda a segurança. Exato. Então, sem regras, sem horários, sem tempo determinado. Sem números. Não olhe para o relógio, olhe para o bebê, se conecte com o seu bebê, confie. Se você vai voltar para o trabalho, vá com confiança. Confie em quem está, entregue o seu bebê de coração para quem vai cuidar dele. Isso faz muita diferença, né, Dani? A cuidadora precisa saber que você confia nela. Exatamente. Uma confiança alimenta a outra confiança. É uma via de mão dupla. Se uma vai desconfiada, a outra já fica insegura. Então,
Mostre para a cuidadora que você está confiando nela. É importante até dizer com palavras. Exato, lindo, perfeito. E é possível, capricha na ordenha, nos cuidados do leite materno. Começa um pouco antes, né? Não deixe para Começa um começar em pouco cima da antes. hora, começa O um pouco antes. copinho, a ordenha, tudo antes. Uhum, Todo exatamente. mundo ensaia para fazer um espetáculo, não tem jeito. Verdade, Dani, é isso aí. Eu quero agradecer. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você, mas nós estamos aqui ó, Também. nos 2 últimos minutos. A live vai desligar. Se a gente não desligar, ela vai desligar, infelizmente. Então, quero te agradecer de coração pelo convite, Eu que pela sua agradeço. troca, pela sua doação preciosa aqui pra gente. Um beijo grande, cheio de admiração, de gratidão. E obrigada por tudo mesmo, por tudo sempre. Obrigada, Kátia. Admiração assim plena e absoluta em você também. Eu que Incrível, adorei. agradeço. Um beijo pro Rodrigo, tá? Um beijo para todo mundo e um beijo para todos que estão aqui nos acompanhando, para Carmen, para Mona Lisa, para Andréia, para o Mário, para todos do Instituto Believe, para todas as mães, para as nutris, para a doutora Rose. Um beijo grande. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada por nos acompanhar. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa noite, tchau. gente.